Henrique, tudo bem com você? Tudo certinho? Ô Manuel, tudo bem, graças a Deus. Estamos bem aí, caminhando, né? De fé em fé, de glória em glória. Isso mesmo, é assim, né? Paz do Senhor, é isso mesmo? Isso. Paz seja convosco, o que importa é a paz, né, irmão? Importa a paz do Senhor Jesus. O Henrique, ele mora aqui em Bernardino de Campos, você é pastor, né? Isso, na verdade, pastor é carinhosamente, né? Uhum. Mas é dentro da igreja, assim, em termos de consagração eclesiástica, assim, é presbítero, né? Presbítero. Mas nós vemos que na Bíblia o presbítero, ele tem esse... ele é um pastor, né? Ele ora pelas pessoas, né? Pedro era um presbítero e por aí vai. Mas eu não me importo da forma que me chama, não. É que a maioria das pessoas chamam de pastor porque a gente pastoreou uma igreja em Piraju por um curto período de tempo. Ah, e certo. aí acabou ficando, né? Eu até demorei um pouco para me acostumar, mas amém, né? Glória a Deus por isso. Mas é tranquilo. Ô Henrique, e além de ser... Você hoje não é somente pastor, né? Você faz outra ação, você não é pastor integral, né? Como diz o pessoal, né? O que você faz além de ser pastor? Eu sou barbeiro. Barbeiro? É isso. Barbeiro ou cabeleireiro? Como é que a gente fala? Então, tem essa questão, né? Mas eles falam que quando se atende homem, a forma mais correta de se chamar é barbeiro. Mas Capaz. É cabeleireiro também, né? Porque barbeiro é mais barba, né? Mas os dois, é cabeleireiro e barbeiro, né? Olha que interessante, eu não sabia né? disso aí Essa não, viu? É que o pessoal sempre fala, vou no cabeleireiro, ninguém fala. Quem que fala assim, eu vou no barbeiro, né? Ninguém fala isso, né? Hoje em dia é difícil. O pessoal não fala assim, eu vou no barbeiro, não, vou no cabeleireiro, né? É que barbeiro acho que é o jeito chique de falar agora, né? É verdade. E você já tá atendendo o pessoal, como é que você faz? Eu vi que agora, o seu salão agora, ele é o salão móvel. Isso. Que legal, cara, que ideia interessante, hein? Então, isso aí foi um projeto que eu comecei, é uma barbearia em um trailer, né? Aham. E graças a Deus já faz por aí indo para 4 anos e pouquinho que eu tô nessa profissão. E por um bom tempo eu paguei aluguel. Eu aluguei um ponto, pagava aluguel. E a gente que trabalha pra gente mesmo tem essa dificuldade, né, do aluguel, né? Não só aluguel, mas as contas, né? Água, luz, então é pesado pra você empreender, né? Eu acho que isso em geral. Uhum. E aí um dia vendo na internet assim, eu lembro que eu comecei a ver barbearia em van. Eu já tinha visto motorhome, né? Certo. Vi Kombi, vi Fiorino, Doblô, várias assim nessa modalidade, né? E vi trailer. Que legal. E o mais próximo de mim seria o trailer, né? O mais próximo de conseguir. E aí, já assim, cansado de tanta conta, aluguel, né? E eu gosto dessa ousadia, né? De tentar coisas novas. E aí eu falei, eu orei a Deus, claro, né? Mas eu falei, eu vou tentar. Se não der certo, depois eu vendo ele, né? Não é perdido, né? E aí pesquisei bastante, pensei... E aí falei, vou fazer. Mandei fazer o trailer, fiz esse trailer e ali eu fui adaptando ele, que né? Legal, cara. E hoje, graças a Deus, já tá indo pra quase, acho que 9 meses que eu tô atendendo ali dentro do trailer. 9 meses? 9 meses que eu tô ali dentro do trailer desde o ano passado. E no começo fiquei meio com medo, assim, dos clientes. Assusta, né? Isso, eu falei, será que os clientes vão se adaptar? Tudo é novo, né? Aqui, acho que na região não tem. Então, eu fiquei um pouco com medo, assim, com receio, né? Mas graças a Deus o pessoal gostou muito da ideia. Hoje o pessoal me elogia lá bastante, assim, fala, nossa, que ideia legal. As crianças, assim, fica, nossa, tudo contente, fica assim, com a novidade que né, de estar dentro de um trailer ali. E graças a Deus, nossa, foi uma das melhores coisas, assim, no lado pessoal, lado de trabalho, assim, que eu consegui fazer e graças a Deus deu certo. Que legal, né, cara? E assim, né? Quando que chegou... eu lembro que eu não conheci você não era cabeleireiro ainda. Não. Não era. E como é que despertou esse interesse em cortar cabelo? Então, foi uma necessidade ou uma coisa que você falou assim, poxa, eu gosto disso daí? Isso, eu lembro que eu terminei os estudos, assim, na pandemia. E já tinha trabalhado de garçom, trabalhei de office boy num escritório de contabilidade. E chegou aquela fase do pós-estudos que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Preciso correr atrás de alguma coisa. Até pensei na faculdade em fazer, mas no momento não deu certo. Falei, preciso arrumar alguma coisa para me fazer.
E eu lembro que eu sempre tive o desejo, sempre tive o gosto, assim. Eu lembro que desde pequenininho eu pedia pra cortar cabelo do meu pai, dos meus tios. Pegava a tesoura ali, sabe? E ia. Claro que não sabia de nada, né? Mas eu já tinha esse gosto, né? Pela profissão. Eu lembro que eu pegava tudo que era coisinha, assim, de cabelo, pente. Eu sempre gostei de pentear o meu próprio cabelo, de dividir o cabelo. Então, desde sempre eu falava assim, eu vou tentar fazer um curso de cabeleireiro e quem sabe dá certo, né? E aí eu lembro que um dia, um anúncio no Facebook, eu vi um curso lá em Ourinhos. E aí eu falei, eu vou arriscar, vou fazer. E eu lembro que eu ganhava, Manuel, o meu salário lá como office boy, na época, assim, uns 5, 6 anos atrás, era R$530. Olha. E ali o curso que eu fazia, eu pagava 300, eu tirava o meu dízimo e ainda tinha que ajudar na gasolina para ir lá no curso. Então era a cota certinha. E graças a Deus consegui fazer isso, consegui fazer o curso. Eu acho que eu até dei início na minha carta de habilitação com esse salário. Olha, que legal. E graças a Deus Deus foi me sustentando, sabe? Ai, que bênção. E aí eu lembro que quando eu comecei a trabalhar de barbeiro, os primeiros 3, 4 dias ali eu já fiz esse valor que eu ganhava no mês. Ui. E ali pra mim foi uma maravilha. Falei, glória a Deus por isso, né? Não que é assim sempre, né? Uhum. Mas assim, eu falei, olha, graças a Deus, Deus me levou pelo caminho, um caminho certo, né? Eu me realizei ali na minha profissão numa coisa que você gosta, né? Você tem que fazer o que você gosta, né? Então o barbeiro não foi necessidade, você já tinha um desejo, você falou agora bem de criança, você já gostava disso aí já. Isso. Tinha esse desejo, né? Olha. Não era das primeiras opções, né? Uhum. É claro. Mas já gostava. Já gostava. Ah, tava na via, gente. Nós já tava querendo já fazer isso daí já. Foi mais fácil, né? Deixa eu aproveitar aqui e mandar um alô, né? O Murilo Alexandre Batista. Ô, Murilo, você tá longe de Bernardino, né? Mas tá aí assistindo a gente. Obrigado, viu? Deus abençoe. Carinho da sua audiência, né? O pessoal nos acompanhando, bastante gente chegando aqui na live. Olha, se você tá aqui na live, você não se inscreveu no canal, deixei o link aí. Ajuda eu, pelo amor de Deus. Inscreve no canal pro nosso canal crescer. Tá com 28 inscritos, Henrique. Dá pra chegar a 100. Dá, com certeza. E eu preciso de 100 inscritos pra começar a liberar live simultânea. Eu faço live no Facebook e também faço no YouTube. No caso, né, do YouTube da rádio. Né? Ô Henrique, e assim, né, a gente falou um pouquinho, eu lembro que você na igreja contou uma história pra gente, contou uma história não, né, contou não é bem uma história, né, você falou um testemunho seu, na verdade, você caiu de cima da laje de cabeça, essa história aí que você falou? Eu tinha, acho que, aproximadamente uns 10 anos de idade, 11 anos de idade, meu pai estava trabalhando, eu ficava muito com a minha avó, e meu pai estava trabalhando, ele era pedreiro na época, até hoje. E a minha avó, ela ia na prefeitura resolver umas papeladas lá. E aí o que acontece? Ela não queria me levar. Uma porque eu era muito assim, eu era fogueteiro, sabe? Era muito atentadinho. Então ela sabia já que se me levasse eu ia ficar correndo pra lá e pra cá na prefeitura. Então minha mãe também estava trabalhando na época. Ela pediu pro meu pai se eu podia ficar lá um pouquinho, até ela ir lá e voltar. E aí eu lembro que eu fui, assim, é claro que a criança, assim, algumas imagens ficam registradas na mente da gente, né? E aí eu lembro que eu fiquei lá, meu pai trabalhando e podia parar o serviço dele também, né? E eu fui subir na laje, tinha uma escada e eu subi, igual eu te falei, como criança era muito curioso, sabe? Mexia em tudo e é um problema isso aí, né? Sim. Criança que é muito curiosa. E aí subi na laje e eu lembro que eu peguei uma corda assim, essas cordas normais, e fiquei brincando de faroeste, sabe? Como se fosse laçar. Jogava a corda e puxava, ficava brincando em cima da laje. E meu pai lá focado no serviço dele. E eu lembro que teve uma hora, só que assim, a gente que é da igreja sempre se aplica a questão espiritual também, né? Uhum. E eu lembro que Com não certeza. foi algo assim normal de se acontecer. Tem acidente sim, descuido nosso, eu não deveria subir lá também, né? Mas assim, eu lembro que foi algo um pouco sobrenatural ali, porque eu lembro que eu joguei a corda e quando eu puxei ela, em várias repetições, na última vez que eu joguei e puxei ela, como se fosse puxar o laço, a corda veio como se fosse uma cobra no meu pé, e ela enrolou, e como se fosse puxar mesmo, sabe? Mas não foi um movimento que eu provoquei. Ela fez esse movimento. E eu lembro que dali eu tava bem perto da beirada já da laje. E ali eu me desequilibrei e aí a vista já escureceu e eu caí. E meu pai conta que... Aí nessa hora eu apaguei, né? Meu pai conta que nessa hora ele escutou como se fosse um barulho de uma abóbora caindo no chão. Plof, sabe? Imagino. Aquele barulho que eu caí com a testa no chão. Rapaz Aí meio que nessa do posição céu. assim, ó.
O cotovelo machucou bastante e a testa bateu e era concreto lá embaixo, sabe? Rapaz. Era mais ou menos uns, eu creio eu que uns 3 metros, 3 metros e 20 por aí. Alto, hein? É Pra meio criança, alto. é muito alto. Porque eu acho que eu cheguei a girar no alto. No que eu caí de lado, eu dei uma girada pra cair de testa. Olha. Mas graças a Deus ali na hora, sangue, né? O rosto machucou bastante. E aí meu pai rapidinho pegou, me levou no hospital e fez ali o que tem que fazer, os exames ali, mas graças a Deus não deu nada. Eu lembro que eu tive bastante dor de cabeça ali por um bom tempo, mas depois fez os exames, não deu nada, Olha, sabe? que benção, né, cara? Graças a Deus, e eu lembro que uns 10 dias, assim, eu fiquei... 10 dias não, quase um mês, eu fiquei com a cabeça, assim, reconhecível, sabe? Muito... Inchou bastante. Nossa, muito roxo os 2 olhos, assim. Eu lembro que quando pequenininho, quando eu pregava nas igrejas, eu levava... Não sei se você viu lá, não sei se eu tinha levado lá. Eu levava foto de como que eu fiquei. Lembro. Você lembra? Você deixava na Bíblia, mostrava pra gente. Isso, eu deixava na Bíblia. E eu levava e eu mostrava pros irmãos pra contar o testemunho, né? Eu pequenininho. Legal. Mas foi isso que aconteceu. Foi, assim, um susto grande. Mas eu creio que foi a mão de Deus ali que... Olha. Que hoje as pessoas, qualquer tombinho aí já, né? Já qualquer era. coisinha já... Então. Deixa eu mandar aqui mais um alô aqui. Obrigado, né? O pessoal da Pague Menos, Bernardino. Tudo bem, Um abraço pra você. Obrigado pela audiência, né? Não sei quem que é, mas é só o nome da loja aqui. Pode falar. Acho que é ou a minha irmã, minha mãe. É verdade mesmo, da loja verdade. lá. Um abraço pra vocês, viu? O Henrique tá mandando aqui. O Denápoli também, e a Valdilene, que é a esposa dele, se não me engano, acho que é isso mesmo, ligado com a gente. O Vitor Roberto também. Obrigado você chegando na live, né? Olha, dá uma passadinha no canal do YouTube, escreve lá pra ajudar a gente, né? E outra coisa, se você se inscrever no canal do YouTube, quando entrar vídeo, você vai ser automaticamente notificado, né? Você vai ser notificado e vai estar acompanhando. Ajuda eu lá, gente. Se inscreve no canal do YouTube aí. Começando esse projeto da Rádio Bernardino de Campos, preciso da sua ajuda. Baixa o aplicativo da rádio também, tá aqui, né? Se você não baixou ainda, você pode entrar ali no Google, escrever assim, Rádio Bernardino de Campos. Você vai entrar no site nosso, já vai ver um videozinho do YouTube que vai te levar ao canal, se você clicar ali também, vai estar ali. Já vai ter um local para você baixar o aplicativo da rádio também, para você ouvir a nossa rádio, que não tem só essa programação, temos mais programações ali. E continuando com o nosso amigo Henrique aqui, rapaz, então praticamente... essa história, esse fato que você contou, né, que aconteceu com você aí, não era pra você estar aqui hoje. É verdade. Você falou, deixa eu lembrar mais uma vez, você estava com quantos anos nessa época? 10 anos. Hoje 10 você anos. tem quantos anos, por favor? Hoje eu tenho 22. 22 anos. 22. E hoje você você frequenta qual igreja hoje? Hoje eu sirvo ali na Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Hoje ela é conhecida como Adebras. Onde o meu sogro é o... Isso, pode mandar um alô pra esposa, pode mandar um alô. O meu sogro hoje ali é o pastor da Pode igreja. falar. E a gente ali serve juntos ali, ali próximo do bairro do Douradão, né? Rua Doutor Júlio dos Reis Filho. Legal, né? E você não você falou que você foi pastor em Piraju por um período, você ainda está lá, você ajuda lá, como é que é? Você falou que você é presbítero, isso, né? Isso, foi assim, a mesma igreja, a Debras também em Piraju, ela estava sem pastor, precisava de alguém, a nossa sede fica em Itu, e por indicação ali, um pastor que eu já tinha ido pregar na igreja dele me indicou, sem eu saber. Entendi. Sem eu saber. E foi uma coisa assim, Manuel, que não foi algo que eu corri atrás, não foi algo que eu pedi, de maneira nenhuma, sabe? Nunca passou na minha cabeça assumir uma igreja com 22 anos de idade. Certo. E de repente o pastor presidente me ligou, falou: Henrique, te indicaram aqui para assumir a igreja, tal, como que você tá? E no nosso ministério tem essa questão do jovem pastor. Eles têm essa visão aberta assim para jovens pastores. Então foi aonde que ele me fez esse convite. E aí? Quer ir lá? Foi assim, foi uma coisa que assim veio e caiu no colo, sabe? E na hora assim, assustei. Mas assim, a gente sempre quer servir. E eu lembro que o ano passado eu tinha recebido uma palavra que Deus estava preparando um rebanho para mim. E eu nunca pensei em ser pastor, assim, eu sempre preguei a palavra, mas parece uma criança, né? Entendi. E a gente teve essa experiência, e bem resumidamente assim, muitas coisas aconteceram, muitas almas voltaram para o Senhor, fizemos a nossa parte ali, nos doamos, servimos ali nesses 9 meses, e aí eu tive que pedir para sair por motivos maiores, assim, uma que é a questão da ida, né, para lá. Tava difícil por causa do meu trabalho, a gente não conseguia mudar de cidade, por causa que a minha esposa é concursada aqui.
Então a gente tinha essa dificuldade de ficar indo pra lá, às vezes o carro dava algum problema, sabe? E também a gente não conseguia ser assim tão presente na vida dos irmãos. Então eu optei por... Eu entendi que já era um momento ali. Foi realmente uma experiência. Até falo que 9 meses é onde se gera, né? Gera algo, né? E gerou muita experiência pra mim ali, nesses 9 meses. Mas infelizmente eu tive que, por motivos maiores, ter que sair, me retirar. Mas graças a Deus eles já têm um novo pastor lá. Estão, graças a Deus, bem acompanhados lá. O pessoal que tá acompanhando aí, deu uma caidinha na live, mas já voltou, foi rapidinho. Consegui salvar aqui, né? Maravilha. Mas o que você falou que apareceu, Ou viu? não, pensa. É que é assim mesmo, tecnologia é assim mesmo. Caiu, mas já voltou aqui. Estamos de volta aqui, deixa eu confirmar aqui de novo. Mas tá tudo certinho, tudo ok. O que eu vi no monitor ali que apareceu. Mas ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Vocês pensam o quê? Que aqui a gente faz tudo aqui, ó. O Henrique tá vendo aqui como é que é o trabalho nosso aqui, né? Tá vendo aqui que a gente tá... Ao mesmo tempo que nós estamos aqui... aqui, ó, tá certinho. Deixa eu ver aqui, confirmando. Tudo certinho, tamo aí, tamo na live. Tamo lá ligado aqui, Henrique, então agora eu quero deixar esse momento agora pra você. Pra você levar uma palavra, né? Quero deixar você à vontade nesse momento. Para que você leve uma palavra agora. Não sei se você preparou algo, eu te avisei, te expliquei, ó, tem um momentinho da palavra lá para não pegar o pastor sem estar preparado, né? Ele vai levar uma mensagem agora aqui. Quero que você fique à vontade, né? E agora vou deixar aí para você ministrar. Fique à vontade. Amém. Manuel, para mim, mais uma vez, um prazer, um privilégio, sempre a gente poder falar da palavra de Deus é uma grande honra, uma grande responsabilidade, né? Mas é o que eu mais amo fazer. E poder ser uma palha, poder ser algo para contribuir no reino do Senhor, para mim é maravilhoso, graças a Deus, né, que um dia nos viu, né? Até sempre quando eu prego eu gosto de falar quem éramos nós, né? Quando Deus nos achou, né? Até o costume é se falar que você quer aceitar Jesus, né? Mas na verdade é Ele que nos aceita, né? A Bíblia fala que Ele nos amou primeiro, né? E se nós amamos é porque Ele nos amou primeiro um dia, né? Com certeza, Henrique. Então para nós é uma grande honra. Mas eu quero ser breve aqui nas minhas palavras, para você ouvinte, você que está aí sintonizado. Tem uma passagem bíblica que relata a história, acho que todos conhecem, a história de Abraão e Isaac. A história ali do sacrifício de Abraão, onde Deus ele vai requerer para Abraão. Deus fala com Abraão e onde ele diz, pegue o seu filho, aqui em Gênesis 22, verso 2, a palavra de Deus diz assim, Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. E o interessante é que Deus, ele pede na nossa linguagem, pede para Abraão pegar o seu filho, seu único filho, e sacrificar. Leva lá no monte, no altar, sacrifica ele. E o interessante é que Abraão em nenhum momento ele questiona Deus. Ele poderia olhar para Deus e dizer, Senhor, peraí, me explica direito esse negócio, eu vou pegar o meu filho, vou levar lá e vou sacrificar ele? Mas a Bíblia diz que Abraão imediatamente levantou-se de madrugada, ele pegou, arrumou as coisas, o jumento, preparou ali os seus servos e foi com Isaque ali para o lugar onde Deus ordenou. E a Bíblia continua dizendo ali que, olha que interessante o verso 5, é o verso que eu queria dar ênfase aqui. Então Abraão disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento, eu e Isaque, iremos até lá, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vós. Olha que interessante, quando nós analisamos a palavra de Deus, ele diz, eu e Isaque iremos no plural, iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos, mais uma vez no plural, voltaremos para junto de vocês. Olha a fé desse homem, Manuel. É uma fé que nos constrange, uma fé que nos ensina, e nós devemos ter fé. Por que Abraão, ele falou, esperem aqui, eu e o rapaz, nós iremos e depois voltaremos. Peraí, Deus falou com ele que ele ia lá para sacrificar o filho dele. Como que ele diz que ele vai voltar junto com o filho dele aqui, voltaremos juntos de vós? É porque ele tinha fé e confiança em Deus. E outra coisa interessante, que ele diz assim, depois de termos adorado. Em nenhum momento, Deus ele fala com Abraão, Abraão, você vai lá para adorar.
Ele diz para Abraão: Abraão, você vai lá para sacrificar o seu filho. E o interessante, Manuel, é que quando nós temos uma fé genuína em Deus, Deus ele transforma luta, adversidade em adoração. Uma fé genuína em Deus faz momentos difíceis se tornar momento de adoração, momento de louvor a Deus. Então, e o interessante é que às vezes a gente pode olhar, mas espera aí, ele era pai de Isaac. O interessante é que o maior amor de Abraão era por Isaac, era o filho da promessa, um filho que ele esperou mais de 25 anos para tê-lo, e agora Deus vai requerê-lo de volta. Parece que Deus ele está se contradizendo, porque ele pede Isaac, o mesmo Deus que prometeu que de Isaac Abraão seria pai de multidões a partir dele. Então às vezes parece dar a impressão que Deus está se contradizendo. Só que o interessante é que Abraão ele confiava tanto em Deus, ele conhecia Deus. E quando nós conhecemos a Deus, fica mais fácil obedecer. Fica mais fácil nós cumprirmos aquilo que ele tem para nós. E aí, o interessante, Manuel, é que quando nós lemos aqui todo o contexto aqui dessa palavra sobre o sacrifício de Isaac, é que a resposta aqui para a calmaria de Abraão, a resposta aqui para a fé de Abraão, dele tá tão tranquilo, parece que ele tá tão tranquilo, né? Nós vamos lá, nós vamos adorar, depois nós vamos voltar aqui. Tá lá em Hebreus 11, que fala assim, que pela fé, Abraão, ele obedeceu a Deus. Por que ele obedeceu a Deus por fé e acreditava? E a resposta desse capítulo, desse livro da Bíblia aqui em Gênesis, dessa história, está em Hebreus, onde ele fala assim, Abraão sabia que Deus era justo e fiel para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. E sabe o que torna isso mais profundo ainda? É porque até então não tinha relatos de ressurreição naquela época. Da onde que Abraão tirou isso? Então, assim, uma fé em Deus, a fé que Abraão nos ensina a ter, é esse tipo de fé. A fé no impossível. A fé em algo que ele nem sabia se existia, que era uma ressurreição. Mas a fé é isso. A Bíblia define a fé, que a fé é a firme certeza das coisas que não se vê, mas se espera. Às vezes você não está vendo um milagre, você não está vendo uma cura de um parente, de um ente querido, você não está vendo uma libertação, você não está vendo um mover de Deus na sua vida, mas você acredita, mesmo que as evidências dizem que não. Mesmo que as coisas, tudo aponte para que não, você crê. Por quê? A fé é isso. A fé é você crer no que você não está vendo. É você acreditar. E a Bíblia diz que o cristão ele não vive por vista, pelo que os olhos vê. O cristão vive por fé. Por isso que o cristão fala que o povo é doido, né? Porque nós temos essa fé em Deus, uma fé que vai além. E isso nos traz esperança. A fé traz esperança. Como que nós podemos viver num mundo onde só há guerras, num mundo onde só há conflitos, onde o pecado ele está assim tão hoje normalizado, né, Manuel? Assim, a gente, até na nossa cidade, que é uma cidade interior, a gente já consegue ver, imagina nas capitais, nas grandes cidades. Então, como que, se a gente olhar para o mundo, se a gente ficar só com o nosso pensamento aqui, nós vamos desanimando. Nós vamos aí perdendo o foco, nós vamos perdendo o gosto da vida, o gosto de viver. Só que aí Paulo ele vai dizer assim, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo vive. Por quê? Quando nós pensamos nas coisas do céu, na esperança que nos foi proposta, na eternidade, quando nós pensamos nas coisas do céu, nós temos esperança para viver. Aí legal. Tudo é uma outra perspectiva de vida, onde tudo se torna um momento. Interessante, mano, eu tô até fugindo aqui um pouco do texto, mas era mais para focar nessa fé de Abraão. É que quando você olha para Eclesiastes, eu sou jovem, né? Você também é jovem também, apesar dos seus cabelos brancos aí. Que cabelos, né? Jovem até 100 anos, né? Mas é interessante que assim, hoje, até tava vendo o podcast do Edson, ele falando sobre a juventude dele ali, como que foi difícil o processo, e pra mim também passei por momentos parecidos com o dele, assim, de ter que provar um pouquinho do lado de lá, né? E o interessante, assim, que pro jovem, às vezes é muito difícil ele ser atraído pra igreja, ser atraído a viver essa vida de renúncia. Porque é uma vida, você estar com Cristo, você ser cristão, é uma vida de renúncias. Até esses dias eu vi um pastor falando que se a pessoa é um cristão verdadeiro, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor.
Porque se você é um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, a sua vida, o entorno da sua vida é feito para propagar essa verdade, para propagar essa mudança, essa transformação, essa libertação que um dia nós provamos dela, né? Então, assim, lá no livro de Eclesiastes 2, Salomão ele foi um dos homens mais ricos que por aqui passou. É um homem que tem propriedade para falar. E ele fala que ele buscou a felicidade no dinheiro, ele buscou a felicidade nas riquezas e teve muito dinheiro. Ele fala que ele buscou a felicidade nas concubinas, teve muitas mulheres. Ele buscou a felicidade nas festas, no vinho, na bebida alcoólica. Ele buscou felicidade em ter bastante funcionário, bastante servos. Ele buscou felicidade em tudo que o mundo dizia ser felicidade. Ou que o mundo dizia, conquista isso, que isso aqui vai gerar em você, vai trazer para você uma felicidade. E que Salomão, que tem propriedade para falar, ele vai dizer no final sobre tudo isso que ele passou, sobre tudo isso que ele viveu. Ele vai comparar isso como vento. Ele vai dizer que isso é como se você corresse atrás do vento. É vaidade, é passageiro. Então, assim, às vezes o mundo ele apresenta tantas propostas, tantos pratos, mas tudo isso, Manuel, que nós vivemos, até o nosso trabalho, nós temos desejo, sim, de conquistar as coisas, isso é genuíno, Deus nunca proibiu isso, mas isso tudo é momentâneo, é passageiro. A proposta de Jesus para nós é uma vida eterna, onde João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, aí o exemplo de Isaac, que Deus ele queria mostrar para Abraão e Isaac, o que ele ia de fazer 2000 anos depois, que é a maior expressão do amor já vista, que é de um pai pegar o seu único filho e entregar ele. Para Isaac teve substituto, para Jesus não, onde Deus nem mesmo se poupou, ele morreu por nós. Então, assim, quando Jesus ele morre por nós, ele nos apresenta a vida eterna, que é o maior bem que nós podemos ter, de viver ao lado do Senhor para sempre. Então o que eu queria dizer para você que está ouvindo, talvez aí, parece que você caiu aí nessa live aí do nada, mas não foi do nada não, porque o Espírito Santo queria falar ao seu coração. Se você aceitar a Jesus, nesse modo que a gente tem de falar, se você se achegar a Jesus, a Bíblia diz isso, Jesus disse, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Se você hoje sente no seu coração esse desejo, essa vontade de mudar de vida, parece que você só bate a cabeça na parede, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, o Senhor Jesus ele tem o poder de transformar a sua vida, de mudar a sua vida, e aqui nós não estamos prometendo bens materiais, não estamos prometendo uma autopromoção humana, nós estamos dizendo que há uma vida eterna ao lado de Jesus, e é o único caminho que só Jesus pode oferecer para a sua vida. E olha, tem esperança sim, não desista não, porque esse mundo sim está um caos, mas Jesus ele teve que vir aqui morrer por nós, para nos apresentar, para mudar toda a linha que nós estávamos indo para a perdição, para a condenação eterna, e ele morreu por nós para nos dar o direito de vida, de uma felicidade, até o que o Silas disse no podcast dele aqui, é a paz que o mundo não pode compreender, que excede todo entendimento. Você quer experimentar dessa paz? Venha para Jesus, só que entregue a sua vida totalmente e deixe o Espírito Santo consolar o seu coração e ser o seu verdadeiro amigo. Amém, mano? Deixa eu parar um pouquinho que eu falo bastante. Hein? Tranquilo, Henrique, mas eu acho que é uma palavra bonita, a gente não pode deixar de perder, de ouvir não, porque às vezes tem sempre alguém precisando. Verdade. Se você está falando aqui, eu creio nisso, viu? Alguém pode estar precisando. A palavra de Deus nunca é perdida, né? Amém. Desde já, Manuel, desculpa só te cortar, a gente não quer louvar o homem, né? Mas é um direito elogiar, mas dar os parabéns a você por essa iniciativa. Muito obrigado. Porque hoje você está sendo uma ponte, né? Hoje você está sendo uma porta para que o evangelho venha a ser propagado, né? Então que Deus venha abençoar, sempre tá orando por você, por esse trabalho. Obrigado. Que Deus venha abençoar e sempre te dar força, porque gente para ajudar é difícil, né? Mas para criticar tem bastante, né? Mas que Deus venha abençoar. Eu sei que dentro do seu coração tem um sentimento genuíno, verdadeiro, e Jesus está contigo nessa aí. Tamo junto. Precisar da gente, nós estamos aí. Obrigado, né? Eu vou precisar mesmo. Vou trazer vocês de volta. Quem passou por aqui não passou uma vez só não, hein? Vou convidar de novo. Prepara aí. Precisar fora das câmeras também, estamos aí. Os pastores aí se preparem. Amém.
Henrique, eu queria que você encerrasse como oração. Ontem não deu tempo, né? Aliás, o pessoal que estava assistindo a live agora de pouco, tava no comecinho, a live deu uma caidinha, eu consegui retornar com a live, tá bom? Mas isso é coisa técnica, faz parte, internet é normal, essa oscilação. Mas estamos aqui, continuamos com a live, tá bom? Obrigado ao Tiaguinho Som, né? Acompanhando com a gente. Creio que seja sua mãe ou sua irmã que você falou, Pague Menos, ligado com a gente. Aqueles que estavam antes da live cair também, né? Que estavam ligados com a gente também. Mas é normal isso aí, faz parte. Depois vai estar disponível esse vídeo aqui lá no YouTube, tá bom, gente? Eu vou fazer um corte, comprimir ele no máximo até meia hora, né? Pra você ter uma mensagem ali. E vai estar no YouTube. Então, acessa lá o nosso canal, né? Entra no Google, escreve assim, ó, Rádio Bernardino de Campos. Você vai entrar no nosso site. No site tem ali um local para você ir lá pro YouTube, tá bom? Você entra lá. A hora que você entrar bem embaixo, o primeiro videozinho vai por enquanto está lá o videozinho do pastor Renato falando ali. Na hora que você clicar ali, você vai ver que você vai cair dentro do nosso canal. E aí você aproveita e se inscreve lá com a gente, tá bom? Henrique, então mais uma vez com você, fique à vontade para uma oração. Estamos quase no final, mas faça uma oração, por favor. Amém. Vamos todos juntos orar. Você que está ouvindo, se você estiver na sua casa, ou onde você estiver e puder, curve a sua cabeça, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Pai querido, Pai amado, Deus criador dos céus, criador da terra, Deus santo, Deus maravilhoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó. Pai, nessa noite, ó Deus, nós elevamos essa oração até a Ti. E Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um que esteve nessa live ouvindo ou há de ouvir. Pai, o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, está em todos os lugares, sabe o que passa no coração. Pai, que o Senhor venha sondar o coração de cada um, ó Deus, a cada um que está aí atrás desta tela, ó Deus, e todo pensamento contrário, ó Deus, toda seta do diabo, que o Senhor venha repreender em nome do Senhor Jesus, que venha trazer paz, ó Deus, para esse coração. Ó Deus, eu oro por essa pessoa que, Senhor, talvez tenha o pensamento, ó Deus, o pensamento de morte, o pensamento de desânimo. Pai, a Tua palavra diz que nós vamos encontrar descanso ao Senhor. A Tua palavra diz, vinde a mim e encontrarei descanso para a vossa alma. Pai, nós cremos nessa verdade. Nós cremos que Tu és o único Deus e verdadeiro, um Deus santo. Pai, que seja feita a Tua vontade sobre cada um de nós. O Senhor venha abençoar esse ouvinte, dando saúde, Pai, dando paz, dando alegria. Liberta, Senhor, os cativos. Pai, liberta de todo mal e abençoa, Pai, abençoa cada um no nome do Senhor Jesus, ó Deus. Abençoa essa cidade, Senhor, a cidade de Bernardino de Campos pertence a Ti, Senhor. Que o Senhor venha guardar essa cidade do mal. Abençoe, Senhor Manuel, abençoe, Senhor, este programa, que seja, Pai, um programa abençoado, Pai. Todos que passarem aqui venham sentir a Tua presença e que a verdade da Tua palavra, ó Deus, que o Teu evangelho venha ser propagado e o Senhor venha iluminar e abençoar, ó Deus, dando sabedoria para o Manuel, que ele está à frente desse trabalho, cuidando sempre, ó Deus, e livrando de todo mal. Pai, nós Te pedimos todas essas coisas, nós Te agradecemos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, né? Que oração maravilhosa. Oração é sempre importante, né?